Diferente de Goiânia, que decidiu seguir o decreto do governo estadual, a cidade de Aparecida segue o decreto de escalonamento por região. Para falar sobre os números da Covid-19 na cidade de Aparecida, conversamos a partir de agora com o secretário municipal de saúde da cidade, o Alessandro Magalhães. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo aqui à Sagres. Bom dia a todos da Sagres. Secretário, esse escalonamento por região, ele tem dado resultados? Agora, nesse último período que está sendo feito, vocês já têm aí números sobre esses 15 dias? Sim, nós já temos números que já mostram redução na taxa de contágio dentro do município, bem como uma estabilidade no número de leitos de UTI, né, de demandas por leite de UTI. Exemplo, no dia 9 de março, o índice de positividade de PCR que a gente faz na cidade de rotina, né, estava dando 31%. Fechamos sexta-feira com um dado de 17% de positividade. Então, o número reduziu aí, em torno de 14 pontos percentuais, né? Além disso, a gente percebeu a estabilidade em demanda por leite UTI. Hoje, a nossa taxa de ocupação de leite UTI está estável na faixa de 91%, 92%. Então, são dois indicadores que têm mostrado resultados da nossa estratégia do escalonamento regional intermitente. Bom dia, secretário. Além desses dois números, como é que estão, né, os números de novos casos e também de mortes? Já que a gente viu que no país todo, Goiás não foi exceção, esses números cresceram muito nessas semanas de março. Bom, Cileide, a gente teve sim um aumento do número de casos, até por causa da variante P1 ser a dominante dentro do estado hoje, né? E ela é muito mais transmissível e ela é muito mais agressiva, né? Então a gente tem percebido um aumento no número de casos no geral, tá? E também uma agressividade maior dessa doença, levando a óbitos até mais rápido. Então, agora o número de óbitos dentro de Aparecida, ele tem se mantido estável todo o mês de março. Estável como? Ele não subiu? Não, ele não subiu. Durante todo o período de março, a média de óbitos diários está em torno de 8 óbitos diários dentro de Aparecida. Essa, últimos 14 dias, está nessa faixa. E antes de março, qual que era a média móvel? Oi? Eu não consegui. Antes do mês de março, qual era a média móvel? Nós tínhamos, em dezembro, tinha 2 óbitos por dia, em janeiro também, e em fevereiro subiu isso para em torno de 5 óbitos por dia, e agora está nessa faixa de 8 óbitos diários. Então é estável, mais alta a taxa de morte? Sim, está mais alto. Agora, tem que lembrar, Cileide, que esses óbitos que estão ocorrendo agora, provavelmente são doentes que começaram a ter sintomas há 20, 21 dias atrás, né? Porque ele tem um período de incubação do vírus, tem um período da fase virêmica, que é em torno de 6 dias, né? Aí, a partir do 7º dia, faz a fase inflamatória, e aí ele começa a demandar por leito de internação, e a média de internação em torno de 9 a 10 dias. Então, são doentes que provavelmente pegaram o vírus aí já há mais de 20 dias, esses números que nós estamos tendo agora, né? Secretário, no início de março, o prefeito procurou o governo do estado e o prefeito de Goiânia, e a Aparecida aderiu ao modelo de intermitente, como é feito aqui em Goiânia. Depois ele voltou. Por que houve essa mudança tão rápida, assim, de adesão para um outro modelo e de retorno ao modelo anterior? A gente fez o movimento, o prefeito Gustavo fez o movimento logo no início do mês de março, devido ao cenário. Ele fez o movimento de fazer um lockdown mesmo nas cidades, né? Trabalhou aí todos os prefeitos integrados. O que a gente percebeu
é que a proposta era uma, a adesão da população foi outra, né? O decreto desse início de março, a gente não conseguiu chegar ao distanciamento que a gente conseguiu lá no início de março do ano passado. E o que a gente tinha de experiência é que o modelo adotado em Aparecida em julho e agosto, a população nossa aceitou muito bem. Nós conseguimos alcançar uma adesão até de 98% naquele cenário do ano passado. Então, devido a esse cenário de pouca adesão da população, a gente reavaliou o nosso modelo e nós optamos por usar o isolamento regional intermitente devido à nossa experiência durante julho e agosto do ano passado. E nesse modelo a gente conseguiu bons resultados, né? E a população nossa aderiu. Como é agora? Nesses 14 dias, a gente percebeu uma adesão maior da nossa população. As regiões que fecham, praticamente você não vê movimento nenhum. E os números estão mostrando isso, né? Uma redução no índice de positividade, uma redução no número de taxa de ocupação de leito de UTI. E, consequentemente, nos próximos 14 dias, a gente espera uma redução no número de óbitos. Secretário, esse modelo não funciona exatamente porque as pessoas podem frequentar o comércio nas regiões que estão abertas. Haja visto que teve aquela imagem aí que circulou muito do shopping lá no Buriti, que fez filas e muita gente se aglomerou para entrar no shopping. Quer dizer, não é uma saída que só para, tipo, inglês ver, quer dizer, parece que as pessoas estão isoladas, mas não estão? Eu não acredito, não. Até porque, senão, os nossos números seriam os piores do estado, né? E hoje não são assim. Por exemplo, a letalidade nossa é 1,6, a do estado é 2,3, a do Brasil é 2,5. Então, nós temos números para mostrar o resultado dessas estratégias aparecidas. Com relação ao shopping, eu acredito o seguinte, tinha mais de 14 dias que o shopping estava fechado. E aí, quando foi sinalizado a abertura do shopping, as pessoas com demandas reprimidas procuraram lá. Aquele foi o primeiro dia, depois você não teve mais essa imagem. Depois as pessoas entenderam a importância, só procurar quanto, e aí só teve naquele primeiro dia de abertura que houve aquela fila externa lá do shopping. Então, assim, aquela imagem, ela não representa o resultado que a gente tem em números, né? Hoje, um tempo atrás, nós discutimos taxa de mortalidade, né? A Aparecida tem hoje 153 óbitos para cada 100 mil habitantes. O estado de Goiás tem 160 óbitos para cada 100 mil habitantes. A capital tem 226 óbitos para cada 100 mil habitantes. Então, os nossos números mostram a redução no número de óbitos, na letalidade. Então, esses números nos fazem defender ainda mais o modelo do escalonamento. E uma outra coisa, Cileide, é que não é só o isolamento das estratégias aparecidas. O isolamento é uma das estratégias. A gente faz testagem em massa, já fizemos mais de 230 mil testes de PCR dentro do nosso município, já monitoramos mais de 50 mil pacientes aqui com Covid, com uma estratégia até de aqueles que a gente percebe que tem um maior risco, em vez de fazer por telemedicina, a gente vai estar fazendo presencial. E o número de leitos de UTI que tem disponível para a população, para que ela acesse esse leito o mais rápido possível, evitando o agravamento. Então, essas estratégias, junto com o isolamento social intermitente, têm mostrado resultados bem factíveis, bem palpáveis. A contaminação do prefeito e toda a família dele, né, filhos, mulheres, os pais, não dá a impressão de que a doença está mais espalhada do que se poderia imaginar? Eu discordo, acho que o prefeito é mais um que pegou a Covid dentro do município, e isso a gente tem percebido que ela tem uma contaminação familiar importante. Aí eu estava vendo constantemente, fala assim, o marido veio a falecer, a esposa falece em menos de 12 horas, porque provavelmente se contaminaram um ao outro,
né? E a gente sabe que a P1, a variante P1, ela é mais transmissível, né? Então, a tendência dela é quando um membro da família se acomete, né, ela transmitir para os outros membros da família. Então, a gente tem percebido isso muito. Agora, a gente tem monitorado isso constantemente e não temos perdido o controle da pandemia dentro do município. Em nenhum momento a gente teve filas de 48 horas de demanda por UTI. As nossas unidades de urgência estão estruturadas para ficar com o paciente até ele confirmar o diagnóstico, né? Então, e nossa rotatividade de leite ela é bastante alta. Então, isso facilita o controle da pandemia dentro do município. Rubens, antes o seguinte, como é que está o estado de saúde do prefeito? Ele está bem, está sendo monitorado em domicílio, né? A tomografia dele tem pequenas lesões apenas no pulmão e ele está... Então, a gente está acompanhando praticamente diariamente os sintomas dele e também os exames laboratoriais e tomográficos do pulmão dele. Bom, da minha parte aqui, secretário, gostaria de saber qual é a avaliação que o senhor faz sobre as medidas diferentes tomadas por Aparecida e pelo governo do estado, e aqui, claro, também Goiânia, que no fim de semana acabou decidindo por manter esse alinhamento com o decreto estadual. O senhor acha que falta unidade, ou seja, a população de Aparecida nesse caso, vê uma postura lá do presidente, um decreto do governador e uma outra medida da prefeitura? Isso não pode fazer com que falte unidade de discurso mesmo no combate à pandemia? Ou o senhor vê que não, a prefeitura está em contato lá com o governo do estado e essas medidas diferentes não pesam tanto nesse sentido? Rubens, acho que assim, a população, aí eu vou falar pela população de Aparecida, a população de Aparecida já se acostumou com o modelo do escalonamento. Então, nesse cenário, a adesão dela, ela é bem potente, ela adere bem. Então, ela tem aceitado bem o modelo e a gente tem conseguido fazer o distanciamento. E aí, o que a gente entende é que o município de Aparecida, ele tem... durante esse mais de ano de enfrentamento, acumulado experiências positivas. E nada mais justo é aplicar essas medidas dentro do nosso município. E aí cada ente, de acordo com o STF, tem autonomia para regulamentar o distanciamento ou as práticas desse enfrentamento. E o nosso, a gente entende que ele é muito potente, ele é muito poderoso, ele tem mostrado resultados em números. Então, eu acredito que essa diferença, pelo menos para a população de Aparecida, não tem atrapalhado o funcionamento aqui dentro do município. Secretário, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde estão satisfeitas com o ritmo de vacinação, quantidade de lotes que vem do governo federal, ou ainda está considerando a compra de vacinas? Eu conversei com o prefeito ainda no início do ano sobre isso e ele disse, olha, vamos esperar naquele momento, né, lá atrás. Vamos esperar como é que vai ser a campanha nacional e dependendo do que vier do governo federal, a gente pode avançar nos contatos que nós já temos para comprar vacina. Na prática, o que nos parece para muitas prefeituras e até para governos de estados é que não está fácil, né, secretário, fechar contratos para compra de vacinas. Como é que está essa questão em Aparecida? Como você falou, acho que a gente podia estar mais rápido, sim. Se a gente tivesse mais doses, a gente já teria conseguido avançar mais fortemente nessa vacinação. O prefeito continua conversando com diversas empresas e a gente também, e laboratórios farmacêuticos para tentar adquirir. E conforme você falou, até o presente momento a gente não tem assim, nada palpável com relação à entrega de vacinas fora do PNI. Né? As indústrias maiores têm os contratos com o governo federal e a prioridade é entregar para o governo federal. E os municípios têm tentado, a gente tem tentado constantemente, mas não tem obtido êxito até o presente momento.
Uma dúvida aqui, secretário, sobre funcionamento de atividades aí na cidade. As academias estão liberadas para funcionar? Pelo que me parece, elas não estão funcionando e vão voltar a funcionar todas? A partir de hoje, Rubens. Pois é. Elas estão autorizadas a funcionar a partir de hoje com 30% da sua capacidade. Então, seguindo o escalonamento regional. Ah, sim, seguindo o escalonamento regional. Eu ia perguntar isso, se não vão ser liberadas todas as academias. Não é preocupante? A gente tem a impressão de que muitas das academias são ambientes fechados, até com ar-condicionado. Isso não pode ser um risco? Não deveria ser uma atividade entre aquelas que continuam fechadas, apesar do escalonamento? Mas nós fizemos uma análise, fizemos uma reunião com o Conselho de Educadores Físicos aqui do Estado de Goiás, fizemos uma reunião com os proprietários, né? E numa análise, uma análise da equipe técnica da Secretaria, eles avaliaram que com 30% da capacidade, fazendo agendamento, não tendo aulas coletivas, higienizando os equipamentos, o ar-condicionado sendo limpo, higienizado constantemente, isso poderia voltar a funcionar com essa capacidade. A gente vai monitorar o cenário e se a gente perceber alguma alteração disso, isso pode ser reavaliado a qualquer momento. Também nos preocupava muito as aglomerações que estavam ocorrendo nos parques ou muitas vezes em locais não adequados que iam ter aulas a céu aberto, né? Isso também, essas aglomerações nos preocuparam e muitos eram devidos às academias estarem fechadas. Então, talvez com o regramento posto e monitoramento, a gente consiga equilibrar isso. Bom, secretário, para finalizar aqui, primeiro leitos, né? A capacidade aí de UTIs públicas em Aparecida está acima de 90% ainda. Há uma perspectiva de criar novos leitos no hospital, enfim? Há esse trabalho, há essa previsão ou não? Os leitos que tem já estão no limite da cidade? Não, nesse momento a gente está trabalhando com os 176 leitos de UTI, né? Se a gente perceber que haverá necessidade, a gente está monitorando isso diariamente, há a possibilidade de ampliar leitos de enfermaria no centro de especialidade que foi convertido lá para um hospital de campanha e colocar mais leitos de UTI dentro do hospital municipal. Mas nesse momento, como a taxa nossa tem mantido estável e sem fila de espera, a gente está sem planejamento de abertura. Mas caso a gente perceba, isso é factível de ampliar. Bom, a outra questão, secretário, para finalizar, é a vacinação, só para atualizar, né, a população de Aparecida. Já está em 65 anos, acho que menos, né? Qual é a idade e, enfim, a estrutura para vacinação na cidade? Bom, nós estamos na faixa etária de 65 anos, nós começamos na quinta-feira e nós temos 2 drive-thrus funcionando para vacinação, um na cidade administrativa e o outro lá no Boa Esperança, e temos 5 UBSs também fazendo a vacinação. Nós estamos trabalhando até para estender o horário de vacinação dessas UBS para trabalhar 12 horas diárias e estamos avaliando um novo drive em parceria ali com o CEL da OAB. Então, assim que concluir, a gente vai anunciar, tá? Mas a gente ainda está vacinando de 65 anos. Bom, é isso então, secretário. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente na Sagres. A Sagres está em Aparecida, é sempre bom falar sobre a cidade e que seja aí um bom trabalho, uma boa semana epidemiológica para a cidade de Aparecida e para os aparecidenses. Um abraço ao senhor e boa semana. Bom dia. Bom dia, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado pela disponibilidade. Conversamos com Alessandro Magalhães, secretário municipal de Aparecida de Goiânia, secretário de Saúde. Destaques à íntegra dessa conversa você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.